Então, mais uma vez, a música estava mostrando naquele desenho que ela tem poder. Aquele desenho estava mostrando que a música tem poder. Poder de destruição, no caso. Outro episódio foi num seriado, também antigo, chamado Jaspion. Um seriado japonês chamado Jaspion. Onde Jaspion, ele é a figura de Jesus Cristo. E ele tem um robô chamado Daileon, que seria o Espírito Santo, e o Edim que aparece para ele seria, no caso, Deus, o Criador. Seria aí, estaria montado aí a Trindade. E o Jaspion lutava contra Satangos, o nome Satã já diz tudo, o nome do maligno. Satangos tem um filho que chama-se Magaren. E quando Satangos, o dublador do seriado, ele dizia o seguinte: Satangos tem o poder de enfurecer os seres e transformá-los em monstros incontroláveis. Um dos monstros que Satangos, ou Satanás, influenciou, ele conseguiu colocar na mente das pessoas, através de música, através de sons, que as pessoas eram animais. Então todos os trabalhadores numa fábrica pararam de trabalhar e fizeram como se fosse a antiga saudação a Adolf Hitler. Eles começaram a dizer: sou animal, sou animal, sou animal. E aquilo deixou Jaspion agoniado, enfurecido. Então ele partiu para cima de Magaren, o filho de Satangos, e começou ali uma luta para libertar aquelas pessoas. Enfim, a música tem poder. A música tem um poder incrível, tanto na cura e libertação, quanto para a destruição. As pessoas que estão num presídio, que cometeram algum delito e estão presas, quando alguma igreja vai fazer um trabalho evangelístico dentro dos presídios, quando começa um louvor, muitos presidiários começam a chorar, derramam suas lágrimas, porque a canção está tocando nos seus corações. E o Espírito Santo de Deus, através daquela canção evangélica, aquela canção inspirada por Deus, aquela canção com mensagens da Bíblia, o Espírito Santo passa a operar e trazer o arrependimento de fato no coração daquelas pessoas que um dia cometeram um crime, cometeram um delito, enfim, erraram e foram parar atrás das grades para pagar pelos seus erros. Mas quando chega a palavra de Deus no coração deles, aqueles que dão lugar para a operação de Deus, eles encontram a libertação, o refrigério e o alívio. E a canção falando da Bíblia, as músicas que falam da palavra de Deus, traz bastante refrigério. Muitos acabam se convertendo, muitos acabam entregando de fato o seu coração ao Senhor Jesus e recebem o perdão dos seus pecados para viver uma nova vida. Eles continuam atrás das grades, pagando pelos seus crimes, cumprindo com a justiça da terra. Porém, por dentro dos seus corações, por dentro da sua alma, eles já são livres, já são homens e mulheres livres, porque na verdade quem liberta é o Senhor Jesus Cristo. A pessoa pode estar atrás das grades, mas pode estar livre com Jesus Cristo. E muita gente está longe das grades, está aqui fora nesse mundo, mas está aprisionada. A pessoa não está atrás das grades, mas está aprisionada nos desejos de morte, na angústia, na raiva, guardando ódio, guardando mágoa. É uma pessoa rancorosa, é uma pessoa que só pensa em morte, só pensa em destruição, é uma pessoa invejosa, é uma pessoa que não está alegre com nada. Às vezes a pessoa tem tudo, mas não está alegre com nada. Eis a razão porque muitos milionários cometem suicídio. Eles têm tudo em suas vidas, mas o verdadeiro amor de Jesus Cristo, que os liberta, isso eles não têm. Porque eles confiam no dinheiro, eles confiam em suas riquezas, eles confiam em seus bens materiais. Então, voltando a falar da música,
voltando a falar do poder da música, nós sabemos que hoje, pelo menos no Brasil, em outras partes do mundo também, mas aqui no Brasil especificamente, muitos jovens aprenderam a manipular os aparelhos eletrônicos, como as baterias eletrônicas, os teclados sintetizadores, os teclados controladores, ligados a um computador que, através de um software de produção musical, eles podem fazer as suas próprias músicas em casa, sem a necessidade de estar em um estúdio profissional. Então, o poder da música maligna influencia esses jovens, ou seja, esses jovens estão produzindo músicas que na verdade são barulhos e palavrões, palavras pornográficas, palavras de incentivo ao ódio, ao crime, incentivo à apologia ao crime. Há muito tempo atrás, ou não muito tempo atrás, começaram as mortes, começaram a surgir diversas mortes, diversos crimes, e na maioria adolescentes funkeiros começaram a morrer. Por que uma grande destruição se abateu contra esses jovens? A Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, versículo 7, que de Deus ninguém zomba, porque tudo o que o homem plantar ele vai colher, disse o apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Então esses jovens cantando imoralidade, cantando e incentivando outros jovens a se envolverem com as drogas. Estes jovens cantando palavrão, promovendo a lascívia, a pornografia, a abominação que Deus detesta. Eles receberam, ou seja, eles receberam o pagamento por aquilo que eles fizeram. Ou seja, eles plantaram e eles colheram. Muitos jovens perderam a vida. Foram assassinados, ou por traficantes, ou por policiais, enfim. Eles acabaram tendo a vida ceifadas. E eles estavam envolvidos com a música destruidora. Este é o resultado da música destruidora. A música destruidora, quando não faz a pessoa se suicidar, a música destruidora, ela acaba armando um laço para o próprio cantor, para o próprio produtor, né, para o seu próprio dono, na verdade. Também existe o grupo Mamonas Assassinas, que em 1996 o avião deles caiu e morreram todos, não sobrou ninguém. Os Mamonas Assassinas eram jovens que frequentavam igrejas, cada uma igreja diferente, mas todos estavam ali servindo a Deus. Então, segundo as informações da própria mídia, eles decidiram se reunir, montar uma banda. Era uma banda antiga chamada Utopia. Depois se transformou no chamado grupo Mamonas Assassinas. E eles tiveram apenas 8 meses de fama. Eles passaram a cantar rock and roll com palavrão para as crianças aprenderem. E muitas crianças estavam cantando as músicas deles. Então esse grupo, em um determinado dia que foi marcado um show, na noite anterior, um dos membros do grupo, sonhou que o avião estava caindo. Sonhou que o avião caía, na verdade. Ele até conta num vídeo que ficou registrado aí. Então ele sonhou que o avião caía, porém eles partiram para a viagem e realmente o avião caiu. E quem teve mais prejuízos no corpo, quem teve mais o corpo dilacerado, vamos dizer assim, mais o corpo mutilado, foi o próprio vocalista da banda, o Dinho. O próprio vocalista foi o que teve o seu corpo mais castigado, vamos dizer assim. Então cumpriu-se o que o apóstolo Paulo fala, o que o homem plantar ele vai colher. E tem muitos jovens hoje plantando para colher depois, cantando palavrão, pornografia, espalhando imoralidade, incentivando as jovens a entrarem para a vida de prostituição, incentivando garotos a entrar para o mundo do crime, o mundo das drogas, e tudo isso tem um preço a pagar depois. O poder da música, ela pode fazer o bem e pode fazer o mal.
E muita juventude desconhece isso que eu estou falando. Muita juventude não sabe que o que eles plantarem através da música, eles vão colher. É a chamada lei da causa e efeito. É a lei da causa e efeito. Não existe efeito sem causa. O único efeito sem causa é Deus. Porque não existe causa para Deus. Deus é eterno. Ele não tem causa. Ele sempre existiu e sempre existirá. Ele é o Senhor Jesus Cristo, o Deus Jeová eterno. O único efeito sem causa é Deus. Ele é eterno. Ele não teve origem e ele não tem fim. Mas abaixo de Deus tudo foi criado. E tudo o que a gente plantar, a gente vai colher através da música. Através das nossas ações, através de nossas palavras, através de nossos feitos. Então eu quero dizer que nas igrejas, os músicos das igrejas, eles devem prestar bastante atenção na hora do louvor, para não apresentar a Deus qualquer tipo de louvor. Um louvor barulhento, um louvor cheio de gritaria, isso não é louvor. Isso é bagunça. Então existem muitos ritmos musicais que fizeram sucesso no mundo. E em muitas igrejas esses ritmos musicais entraram e tomaram conta. E a adoração a Deus foi aos poucos se esfriando. Existem diversos louvores que são frios, são louvores frios que não têm uma mensagem de edificação. Existem louvores que têm mensagem de ódio, mensagem de vingança, mensagem onde o cantor diz ao outro, você vai ver Deus me exaltar, você vai ver Deus me engrandecendo na face da terra, e você vai se curvar, você vai se arrepender por não ter me ajudado. Isso não é louvor, isso é vingança. Então os cantores, os compositores, têm que prestar atenção nisso. Nem tudo é louvor a Deus e nem tudo é uma mensagem edificante. Uma mensagem egoísta não serve como louvor a Deus. Os louvores antigos eram os louvores espirituais que saíam verdadeiramente do coração do cristão. O cristão ele se consagrava para compor um louvor a Deus, ou ele estava passando num momento terrível de provação, e aí surgiu aquele louvor no coração dele, e ele escreveu. O salmista Davi, diz a Bíblia, que ele pegava a sua harpa e, cuidando ali das ovelhas do seu pai Jessé, ele entoava cânticos de louvores a Deus. E certa feita o rei Saul, estando perturbado por um espírito maligno, ele tentava matar Davi. Mas Davi com sua harpa louvava a Deus, e o espírito maligno que estava em Saul o deixava. Então Saul voltava a ter paz, refrigério na alma, felicidade. A Bíblia mostra o poder da música. A Bíblia também fala da guerra que Josafá venceu, quando Deus mandou Josafá colocar os levitas na frente da batalha, e os levitas começaram a entoar ao Deus Jeová louvores. E Deus fez com que os seus inimigos matassem uns aos outros. Eles mesmos ficaram confusos e eles começaram a se matar uns aos outros. E o povo de Deus teve grande vitória através do louvor. Ninguém usou flecha, ninguém usou espada, usaram louvores, usaram instrumentos musicais. Parece até inacreditável, numa guerra, ao invés de usarem armas, usarem instrumentos musicais. Mas foi exatamente isso que aconteceu. O rei Josafá teve grande vitória da parte de Deus porque obedeceu à palavra de Deus. Obedeceu às estratégias, obedeceu às estratégias de guerra. E uma vez o homem obedecendo a estratégia que Deus traçou, ele vai ter vitória. Então o que aconteceu na guerra de Josafá foi isso. O louvor, o poder do louvor foi manifesto ali. E nós podemos tirar da Bíblia Sagrada diversos exemplos de louvor. Diversos exemplos de pessoas que se alegravam e entoavam louvores a Deus. Ana, quando teve o filho dela Samuel, Ana era uma mulher estéril, mas ela disse para Deus que se Deus fizesse um milagre na vida dela e desse para ela um filho, ela entregaria esse filho para servir a Deus no templo.
Então Ana, que era estéril, teve Samuel, que foi profeta. Então ela entoou louvores ao saber que estava grávida, quando ganhou o filho. Isabel, mãe de João Batista, também era estéril. Quando teve filho, ela entoou louvores a Deus. A Virgem Maria, quando deu à luz ao Senhor Jesus, entoou louvores a Deus. Miriam, na passagem do Mar Vermelho, Miriam cantou ao Senhor Jeová, cantou louvores. Moisés escreveu salmos. Não só o salmista Davi, mas diversos compositores fizeram salmos. Está registrado na Bíblia. Salomão fez salmos, fez cânticos. Então o poder do louvor é grande. O poder do louvor, ele repreende Satanás, o inimigo de Deus. O poder do louvor é tão grande que uma pessoa que está depressiva na igreja, ela se alegra. Uma pessoa é capaz de receber o batismo com o Espírito Santo. Eu mesmo recebi o batismo com o Espírito Santo enquanto eu estava tocando o meu teclado na igreja. Eu senti um poder tão grande que invadiu o meu coração e eu comecei a falar em novas línguas diante de testemunhas, porque as pessoas estavam na igreja e viram. Muitas pessoas ficaram maravilhadas com isso. Eu comecei a falar em outras línguas, o meu corpo se arrepiou, eu senti um calor tremendo, parecia que eu estava pegando fogo. E aquele poder me levantou de uma vez, eu comecei a falar em mistério com Deus, palavras que eu nunca tinha falado antes. Porém, eu já ouvia algumas pessoas falarem. Mas eu não imitei as pessoas. Aquilo fluiu nos meus lábios. Fluiu, foi automático. A glória de Deus veio sobre a minha vida e foi algo automático. Eu nunca mais vou esquecer. Eu estava tocando teclado e louvando a Deus com os irmãos na igreja. Em uma noite do mês de setembro do ano de 2003. Nunca vou esquecer. Então eu sou testemunha de que a música tem poder. Eu curtia rock and roll. Eu já deixei vídeos na internet falando a respeito do rock and roll. Então eu sei que a música tem poder. Eu curtia bandas de rock, thrash metal, gótico, death metal, punk, rock eletrônico, enfim. Eu sei que existe a música diabólica. Eu não estou fazendo essa mensagem em vão. E eu quero que você saiba que quem está falando essa mensagem não é alguém leigo no assunto, eu conheço. A respeito de música, eu sei o que eu estou falando. Essa mensagem é apenas para despertar em muitos jovens o desejo de fazer a obra de Deus, compondo para Deus louvores espirituais, e não qualquer tipo de música. Hoje existe o funk gospel, hoje existe o axé gospel, hoje existe o hip hop gospel, hoje existe o rock and roll gospel, hoje existe até o gospel gótico. Uma vez que gótico, o movimento rock and roll gótico é trevas pura. Os jovens estão todos pintados de preto, usando roupas pretas. E a Bíblia diz, na primeira epístola de João, no capítulo 5, versículo 7, João disse claramente, Deus é luz e nele não há trevas. Em Efésios capítulo 5, versículo 11, o apóstolo Paulo diz, condenai as obras das trevas. Paulo diz, nós não somos mais das trevas, devemos condenar, expor as obras das trevas. Devemos rejeitar as obras das trevas. Efésios capítulo 5, versículo 11. Nós não somos da noite, nós não andamos mais em orgias, nós não andamos mais em bebedeiras. O apóstolo Paulo explica tudo isso. Explica que o cristão é luz, porque Jesus Cristo disse, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não anda em trevas.